Eu tenho aqui, ó, uma página web simples, né, aula de JavaScript, e eu tenho aqui anexado o meu JavaScript a esse HTML, vinculado por meio dessa tag script, que aponta para esse arquivo main.javascript. E aí, o que eu quero fazer, pessoal? Eu adicionei nesse projeto aqui 3 imagens. Eu adicionei 3 imagens. Vejam só. 3 imagens de carros, tá? Como vocês podem observar. E eu quero fazer aqui um mosaico com essas 3 fotos em uma miniatura e uma grande. Então, quando eu clicar em uma foto miniatura, eu quero que a foto grande altere para essa foto, mesma foto da miniatura. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Tá tudo na mesma pasta aqui. Então, vou criar uma estrutura rapidamente aqui. Vou colocar aqui um IMG, que vai apontar aqui, por exemplo, para o Audi. E é super importante, pessoal, a gente definir também esse atributo Audi, né? Um texto alternativo, como eu falei, é uma questão de acessibilidade. E a gente vai utilizar esse valor nesse exemplo também. Então, eu vou colocar aqui Audi. Aqui embaixo vou declarar outra imagem. Vou colocar agora a BMW. Aqui no Alt vou colocar BMW. Por fim, vou colocar a foto da Mercedes. Então, Mercedes. Três imagens pequenas e uma imagem grande, como eu falei. Aí aqui, essa imagem grande, ela vai apontar para a primeira imagem. Então, eu vou colocar aqui o do Audi de novo. Então, Audi. Ok. Vamos ver o resultado disso? Ó, por enquanto eu tenho as 3 imagens, só que elas estão bem grandes, né? Então, não é isso que eu quero. Eu já defini um CSS aqui padrão para diminuir o tamanho das miniaturas. Então, eu criei aqui uma classe chamada mini para definir um tamanho de uma largura de no máximo 200 pixels. Então, eu vou colocar aqui nessas 3 primeiras imagens uma classe chamada mini. Então, aqui, class mini, class mini também. Então, essas 3 primeiras imagens passam a fazer parte da classe mini. Lembrando que o arquivo CSS está sendo vinculado aqui através da tag link. E aí sim, agora eu tenho aqui as 3 miniaturas. A imagem grande também está muito grande. Eu defini aqui também uma classe para limitar o tamanho dela. Então, essa big img. Então, vou colocar aqui a classe big img. Então, ó, a imagem grande passou a ser limitada a 800 pixels de largura também. Pessoal, claro que num projeto para valer, digamos assim, a gente tem que usar a imagem, a gente tem que otimizar as imagens. Então, você não vai utilizar uma imagem muito grande, com a resolução muito alta. Isso depende do dispositivo, né, onde você vai estar exibindo. Se você quer exibir uma imagem de 800 pixels, você vai lá e prepara uma imagem de 800 pixels, comprime a qualidade dela. Imagens menores você pode ter uma qualidade menor, que é menos perceptível. Então, a gente tem que fazer essa otimização para otimizar o uso dos recursos, né? Então, para deixar a página mais rápida, o carregamento mais rápido. Então, a boa prática é essa. Aqui foi apenas para exemplo. O foco da aula de hoje é JavaScript. Ok, então, está aí. Só que não está acontecendo nada, né? Quando eu clicar aqui numa imagem, eu quero que essa imagem central, ela mude também. Como é que eu vou fazer isso? Agora nós vamos para o JavaScript. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, se eu quero que algo ocorra quando eu clicar em uma dessas 3 imagens, então eu tenho que
capturar esse clique. Então, eu tenho que preparar uma forma de capturar um evento de clique nessas 3 imagens. Então, primeira coisa, eu quero trabalhar com essas 3 imagens? Sim. Então, primeira coisa, eu tenho que selecionar elas. Então, vamos lá. Vou declarar aqui uma variável chamada imgs, vai receber, e aí eu vou buscar no documento esses elementos HTML, que são esses 3 imgs aqui, ó, com a classe mini. Então, eu vou buscar pela classe. Então, aqui, ó, document.getElementBy class name. Então, eu vou pegar os elementos pelo nome da classe. Tá? E o nome da classe é mini. Então, aqui vai retornar para mim mais do que um elemento, vai retornar uma array de valores também, de objetos. Então, eu tenho agora aqui as minhas imagens nessa variável imgs. E aí, o que eu quero fazer agora? Eu quero adicionar como se fosse um ouvinte a esses elementos mg para que, quando ocorrer um evento de clique, uma função seja disparada. Então, eu quero capturar os eventos de clique nesses elementos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é percorrer esses elementos. Vou percorrer com for mesmo, de forma mais simples. E aí eu vou declarar uma variável aqui chamada x, que recebe 0. E vou declarar outra variável também, que é L, que vai receber o tamanho desse array, imgs.length. Aqui, num parâmetro central, enquanto x for menor que L, depois x mais mais. Para quem não sabe trabalhar com laço em JavaScript, o for é uma forma de se percorrer um conjunto de objetos. É o que a gente chama de laço. E ele possui 3 parâmetros, que são divididos por ponto e vírgulas. Está vendo aqui que a gente tem 2 pontos e vírgulas? Então, a gente tem aqui no primeiro parâmetro a declaração das variáveis que a gente vai utilizar. Aqui no centro, a gente tem a condição que vai ser utilizada com base para saber até quando o laço vai ficar repetindo esse conjunto, esse bloco de comandos de código. E, por fim, o último parâmetro é o incremento ou decremento. O que eu tenho aqui, o que eu fiz foi o seguinte, eu declarei uma variável x com 0, atribuí a L o tamanho, a quantidade de imagens, né, o tamanho desse array. Então, eu tenho 3 imagens, ou seja, L vai receber 3, x0 e L3. Pronto. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai entrar no laço, vai executar, e ele vai verificar a condição, né? X é menor do que L, ou seja, x é menor do que 3? É. Então, ele vai entrar no laço e vai executar as instruções que eu vou definir aqui. Depois, quando ele executar tudo, ele vai incrementar o x mais mais, ou seja, x vai receber x mais 1. Então, x vai passar a valer 1. E nesse momento ele vai verificar de novo. X é 1, né? 1 é menor do que 3? É. Então ele vai entrar de novo, vai executar o que tem que ser feito e vai incrementar de novo x. X vai passar a ser 2. E aí ele vai verificar. X ou seja, 2 é menor do que 3? É. Então ele vai executar novamente pela terceira vez o código definido aqui dentro e vai incrementar o x. E aí o x vai passar a ser 3. E aí ele vai verificar, 3 é menor do que 3? Não. E aí ele vai pular esse código e vai continuar aqui de baixo. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz esse laço? Porque eu quero percorrer todos os elementos MGs para adicionar, capturar o evento de clique neles. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. IMGs, aqui dentro. IMGs. Na posição, para que esses colchetes, pessoal? É a forma da gente acessar os elementos do array. Aqui está falando, ó, eu tenho aqui o meu array com 3 strings e a forma de eu acessar elas é através dos colchetes, tá? E a primeira posição,
através de uma posição. A primeira posição a gente considera como posição 0, o índice 0, depois 1, depois 2. Ou seja, lembra que a contagem para pegar o primeiro valor é o 0, o segundo é 1, o terceiro é 2. Começa no 0 e vai incrementando. Então, voltando, ó. Então, eu vou colocar IMGs na posição X. Ou seja, ele vai pegar o primeiro elemento do array, o primeiro elemento IMG. Então, ou seja, ele vai pegar esse cara aqui, ó. Vai pegar esse primeiro cara e eu vou definir aqui uma função onClick. Então, quando o evento de onClick ocorrer nesse primeiro cara, eu vou chamar uma função que eu vou especificar aqui agora. E o que essa função vai fazer? Eu vou só exibir aqui, ó, só para a gente observar, eu vou só exibir o IMGs na posição X. E aí ele vai fazer, como está dentro de um laço, ó, ele vai fazer isso para cada imagem que ele capturou. Ele capturou aqui 3 imagens, ou seja, tem 3 elementos no meu array. E aí ele vai pegar o primeiro, ou seja, quando ele entrar no laço, o x vai ser igual a 0, então IMGs na posição 0, quando ocorrer um clique, vai chamar a função que vai exibir o alerta. Depois ele vai fazer isso para os outros também. Vai incrementar o x vai ser 1, e ele vai capturar novamente o evento de clique para cada um desses elementos. E aí quando eu for lá, ó, na página, quando eu clicar na imagem, ele exibiu o elemento HTML. Está vendo aqui, o objeto HTML. Então, é um elemento HTML que está sendo exibido. Só que eu quero pegar algum valor. Lembra que quando a gente busca um elemento, aqui ó, a gente buscou aqui, né? O elemento lá na árvore de elementos do meu HTML, no DOM, a gente buscou esses elementos. E uma vez que você busca o elemento, você consegue acessar os atributos desse objeto, as propriedades dele. Então, por exemplo, se eu quiser pegar o valor do src, por exemplo, é só colocar aqui, ó, img.src. É o mesmo atributo que está sendo exibido aqui, ó. Então, eu vou lá no meu navegador, quando eu clicar, ele já vai mostrar para mim o caminho no meu computador onde está essa imagem. Está aqui, ó, BMW JPEG. Eu vou exibir só o Alt, para ficar mais fácil de ver. Aqui, ó, Alt. Então, vamos lá. Cliquei, BMW. Mercedes, Audi. Ok, pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente precisa, quando clicar na imagem, alterar a imagem principal, a grande, né? Então, eu vou apagar esse alerta, foi só um exemplo. E aqui dentro dessa função, a gente vai colocar o que precisa ser feito. Então, até agora, a gente apenas adicionou em cada elemento IMG um ouvinte para capturar o evento de clique. Então, aí agora, dentro da função, vamos colocar o código. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar, né? Então, se o IMGs na posição X for igual, pessoal, isso aqui é um operador de comparação. Então, se o valor aqui do elemento IMGX no atributo Alt, pessoal, tá? Então, eu estou pegando o valor do Alt, ou seja, esse cara aqui, ó. Então, se essa imagem aqui no atributo Alt, o valor que está aqui é o AUD, né? Então, se for AUD, se o valor que tiver aqui for igual a AUD, o que eu quero fazer? Eu quero pegar o elemento, aquela imagem grande, e alterar ela para AUD. Então, a gente tem que buscar esse elemento. Está aqui, ó. Esse elemento que representa a imagem grande é esse quarto elemento IMG. Ele está com a classe aqui big-img. Então, vamos buscar ele. Aqui eu vou declarar uma variável chamada big-img.
vai receber document.getElementsByClassName, qual que é o nome lá? Big IMG. Só que tem um detalhe a mais, pessoal. Aqui eu quero pegar apenas um elemento específico. Eu sei que só tem um elemento HTML no meu código com a classe BigMG. Tá vendo aqui, ó? O único que tem essa classe é esse cara aqui. Então eu já tenho a certeza que ele vai me retornar apenas um objeto. Então eu quero atribuir à variável BigMG esse primeiro objeto que ele encontrar. Então é o objeto na posição 0. Entendido? Se eu tivesse a certeza que ele ia me retornar, por exemplo aqui, ó, eu sei que existe 3 elementos MGs com a classe mini. Tá aqui, ó, 1, 2, 3. Se eu quisesse pegar só o segundo elemento MG, que é a BMW, eu colocaria aqui, 1. Se eu quisesse pegar o terceiro, tá aqui. Mas aí MGs só teria um elemento, não seria um array mais. E aqui eu quero pegar apenas um elemento. Então lembre-se disso, tá? Que é getElements, no plural. Então ele retorna um conjunto de elementos que ele encontrar com essa classe. Ok, então se for Audi, o que eu vou fazer? BigMG, lá no atributo src, na propriedade src, eu vou colocar a imagem audi.jpg. Se não for isso aqui, ó, ele vai retornar um booleano. Viu que a gente falou sobre booleano mais cedo? Então, ó, ele vai comparar o valor que está no out é igual a Audi. Se for, ele retorna true e entra aqui dentro e executa isso. Se não for BMW, por exemplo, aí ele vai para cá, para o else. E aí, com o if, ele vai fazer outra verificação, que é imgs na posição x, lá no atributo out. Se for igual a BMW, aí eu vou fazer a mesma coisa. A imagem, lá no atributo src, eu vou mudar esse atributo dinamicamente com JavaScript. Esse é o poder do JavaScript. É isso que o JavaScript faz. É uma das muitas coisas que ele faz, né? Então, ó, eu estou mudando um valor que está estático aqui nesse elemento BigMG. Antes estava Audi, agora não. Ó, se for BMW, vai ser bmw.jpg. Vai alterar para JPEG. Se não for Audi nem for BMW, eu sei que só pode ser Mercedes. Então, eu vou usar o else. Não vou colocar if. Não vou colocar mais uma condição. E aí, BigMG, ponto, lá no atributo src, vai receber mercedes.jpg. Então, o que eu tenho aqui? Verifica se é igual a Audi. Se for, muda a imagem para Audi. Se não, verifica se é igual a BMW. Se for, muda para BMW. Se não for nem esse, vai cair no else. Se não for nenhum desses, é esse último. Então, se não for Audi nem BMW, vai ser Mercedes. E aí a gente tem esse comportamento. Ó. Cliquei, mudou. Mudou. Entendido? Bacana. Mas dá para melhorar isso aqui, pessoal, esse código. Se eu tivesse, por exemplo, 10 imagens, e aí eu teria que fazer 10 else if para cada uma dessas imagens, ia ser muito trabalhoso. E aí tem uma forma da gente fazer isso utilizando o array, por exemplo. Me acompanhe. Ó, vou declarar aqui um array chamado cars, ou seja, para representar essa marca de carros. Né? Como é que eu declaro um array? Utilizando a forma literal, aqui, ó, colchetes. E aqui dentro eu vou ter as 3 strings Audi, fora das aspas, aqui, vou colocar outra, BMW, vírgula. A gente precisa separar os elementos dentro do array por vírgula, tá? Com vírgula. Então, ó, Mercedes. Agora eu tenho nesse array 3 strings. E aí eu vou fazer apenas
uma verificação, ó. Vou apagar tudo isso aqui. E aí eu preciso percorrer também esse array de carros. Então, eu vou fazer outro for aqui, ó. Aqui dentro, vou fazer mais um for. For. E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá em cima, ó. Let, só que agora eu vou colocar outra variável. Y igual a 0. E o L, ali tá utilizando o L, eu vou colocar len. Len vai receber cars.length. Ponto e vírgula, terminei minhas declarações. Então, um para ser o meu contador e outro para ser um valor fixo que representa o tamanho do array. E aí, vou verificar se y for menor que len, y, aí ele vai executar a instrução e, por fim, o incremento que eu quero, né? Que é, depois de cada laço executado, ele incrementa o y mais. Seguindo esse padrão, começando no 0, verificando enquanto for menor o tamanho do array e incrementando esse contador, você vai dessa forma conseguir percorrer cada elemento do array, do conjunto de strings ou os tipos de dados que você está representando. E aí sim, aqui dentro eu vou colocar esse if, ó. Vou cortar daqui, vou colocar dentro do for. Então vejam só. E aqui eu vou verificar, ó. Se a imagem clicada, né, imagem X, tá vendo, ó? Essa imagem, quando um clique ocorrer, ele vai entrar dentro, vai executar o que está dentro da função. E aí eu vou verificar se essa imagem que foi clicada, que disparou o evento, que disparou a função, se o valor out dela for, mas eu não vou colocar aqui de forma estática out, eu vou colocar assim, ó, se for igual a, qual que é o nome lá da variável que eu criei, do array cars, né? A cars na posição y, aí eu vou fazer o que aqui? Eu vou mudar, vou falar que a minha imagem, o src dela vai ser o valor que vai estar lá em cars, na posição y. Então, ele vai me retornar aqui, ó, ou Audi, ou BMW, ou Mercedes. E eu vou concatenar, lembra que a gente fez uma concatenação mais cedo? Como é que é? Um sinal de mais. Vou concatenar com outra string, que é .jpeg, que é a extensão da imagem, né? Então, o que ele vai verificar, ó? Vamos supor que eu cliquei lá no elemento, a foto da Audi, né? Cliquei, ele vai chamar essa função, e aí ele vai fazer o quê? O código vai fazer. Vai percorrer o array. Então, a gente vai verificar aqui, vai entrar aqui e vai ver, ó. O IMG ainda vai estar na posição 0, x na posição x sendo igual a 0. Então, o primeiro elemento que a gente sabe que é o Audi, lá no atributo out, ou seja, o primeiro elemento aqui, lá no atributo out é igual a Audi, esse valor Audi, ele é igual ao valor de carros na posição Y. Qual que é a posição inicial do Y? 0 também. E qual que é o valor que está lá na posição 0? Cars. Então, cars na posição 0 é Audi. Então, Audi é igual a Audi? É. Então, o que ele vai fazer? Vai pegar a imagem grande e vai mudar o atributo src para Audi, é o valor que está aqui, .jpeg. Se não, se for BMW, ele vai verificar. Quando entrar nesse laço, né, o x vai ser igual a 1, né, porque é o 1 que disparou a função. O segundo elemento mg. Vai ficar BMW é igual a y na posição 0. Qual que é a posição 0? Audi. Então, BMW é igual a Audi? Não. Aí ele não vai executar o que está aqui, vai incrementar o y vai passar a ser 1, e aí ele vai verificar novamente. BMW é igual a carros na posição 1. Qual que é a posição 1? BMW. Então, BMW é igual a BMW? Sim. E aí ele vai atribuir ao src o valor bmw.jpeg. Então, vou lá no meu código, atualizei. Quando eu clicar agora, eu tenho o mesmo efeito
utilizando uma forma otimizada, digamos assim, um pouco melhor do que aquela forma anterior. Entenderam? Então o código, aqui eu posso colocar agora, ó, se eu quiser, ó, 10 imagens aqui dentro do meu array, e lá aqui no meu HTML, mais elementos MGs com a classe mini, e vai funcionar da mesma forma, e eu não vou precisar mais mudar nada no código, apenas declarar aqui no meu array essas novas marcas que eu adicionei. Entendido? Então a gente conseguiu ver nessa aula um pouco do que o JavaScript tem a oferecer. Nas próximas aulas a gente vai aprofundar mais um pouco nesses tipos de dados, vendo objetos. E é isso aí. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário. Estou à disposição para ajudá-los. E até a próxima.